agora quer constituir uma família, e naquela época, para constituir uma família ou para manter os laços familiares, o chamado casamento nos dias de hoje, era preciso pagar-se o dote. O dote era um valor que se pagava para o pai da moça, referente à moça que você queria. Então ela tinha um valor, era chamado dote. E esse dote, quando era pago, ele era pago com a seguinte decisão: olha, eu pago esse valor e levo a moça para mim. Então Jacó trabalhou 7 anos para pagar o dote para Labão. E quando Jacó trabalha 7 anos para pagar o dote, chega o dia do casamento. E quando chega o dia do casamento, Labão não entrega a Raquel, mas entrega a Lia, porque a mais velha era Lia. E a lei do Hammurabi, do Antigo Testamento, dizia que primeiro se casava a filha ou o filho mais velho, e depois se casava o mais novo. E Raquel era mais nova do que Lia, então primeiro teria que casar Lia e depois Raquel. Mas Jacó trabalhou com Raquel. E aí quando é feito o casamento, que é dado Lia para Jacó, a Bíblia diz que Jacó, ele fica preocupado, fica nervoso. Ele diz: olha, eu não trabalhei por Lia, eu trabalhei por Raquel. E Labão diz assim: olha, agora infelizmente você vai ter que trabalhar mais 7 anos, e eu entrego Lia na tua mão, eu entrego Raquel na tua mão. E ali vai Jacó trabalhar mais 7 anos e tem Raquel, e depois tem Lia. Porém, irmãos, aquela que Jacó mais amava era Raquel. E Lia era aquela que ele não gostava tanto. Ele nem trabalhou por ela. Mas Lia era aquela que trouxe ou que deu filhos a Jacó. E a Bíblia diz que quando Lia, aqui no versículo 14, foi Rúben nos dias da ceifa e achou mandrágora no campo e trouxe-a a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do teu filho. Mandrágoras, Lia era mais velha, porém ela dava filhos a Jacó. E Raquel era mais nova, era estéril, mas Lia não era estéril. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Lia agora ela tem um privilégio, né? Porque ela dá vários filhos. Ela dá, como nós lemos aqui, ela dá até 6 filhos para Jacó. Ela completa 6 filhos homens para Jacó. O 7º filho de Lia é uma moça, é uma menina. Mas os filhos homens de Lia eram 6. Enquanto que Raquel não dava nem filho para Jacó. E a Bíblia diz que quando chega um certo dia, um dos filhos de Lia vem com mandrágora do campo, e aí a Raquel diz assim: olha, eu quero essa mandrágora. Ela diz: então faremos uma troca. Eu te dou a mandrágora, mas eu durmo com Jacó essa noite. Porque naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher. Então o que era feito? As mulheres que ele tinha, cada noite ele dormia com uma. Podia dormir com quantas mulheres ele quisesse, porque todas as mulheres eram dele. Mas ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, mas ele só podia dormir com uma. E naquela noite, era a noite de Raquel dormir com Jacó. Mas a Lia tinha nas mãos o poder da vida, que eram as mandrágoras. Daqui a pouco eu vou explicar o que é as mandrágoras. E essas mandrágoras, que era uma planta, então Lia entregou para Raquel e trocou-se a noite, né? Em vez de Raquel dormir com Jacó, quem dormiu com Jacó foi Lia. Por quê? Porque ela trocou a noite pelas mandrágoras. E aí nós olhamos uma situação muito parecida com essa, né? Que havia uma mulher chamada Penina que provocava uma outra mulher chamada Ana, porque Penina dava filhos a Elcana,
Mas Ana, irmãos, tinha uma vida estéril. Ana era estéril. Mas Penina não era estéril. E havia uma provocação, né? De Ana e de Penina. De Penina contra Ana, desculpa. Por quê? Ana dizia: eu quero dar filhos a Eucana. Mas Penina, ela dava filhos a Eucana tranquilamente. Então Penina dizia: olha, eu sou mais abençoada do que você. Pode desligar. Eu sou mais abençoada do que você, porque eu dou filhos a Eucana. E você não pode dar filhos a Eucana, mas eu posso dar filhos. Eu tenho filhos para dar a Eucana, que você não pode dar filhos nenhum para Eucana. Enquanto que Lia também vivia o mesmo problema, a mesma dificuldade, né? Lia não podia dar filhos, Lia dava filhos a Jacó, enquanto que Raquel não podia dar filhos. Diga comigo, a terceira condição de uma família são os filhos. Muitas vezes, irmão, nós constituímos uma família, planejamos uma família, ou criamos um projeto familiar, mas esquecemos que os filhos não são maldição, os filhos são bênção. Enquanto se fala de filhos, e quando se fala de filhos, precisamos entender uma coisa: que todo filho que o Senhor dá são pessoas, ou são filhos, ou são herdeiros da nossa vida. E quando nós falamos de filhos, nós falamos de pessoas que têm a nossa característica, pessoas que têm o nosso comportamento, porque os filhos refletem exatamente o que somos. Você quer conhecer bem um casal? Convide o filho dele na sua casa. Quer conhecer a igreja, irmãos? Não convide o pastor, convide o membro da igreja. O membro da igreja, ele vai refletir exatamente o que é o pastor. Por quê? Porque uma criança, ela não esconde. Uma criança, ela não esconde. Se você grita em casa, teu filho também vai gritar. Se você sai correndo em casa, teu filho também vai sair. É o teu reflexo. Pode ver que normalmente a pessoa diz: é igual o pai, é igual a mãe. Por que é igual? Porque a criança, ela tem a percepção muito rápida. A criança, ela percebe as coisas muito rápido. A criança percebe e grava. Não é como nós, né? Nós temos a mente ocupada com tantas outras coisas. Então nós nos preocupamos, nós vemos uma coisa e demoramos para gravar. Mas uma criança, ela vê e grava rápido. Ela vê e grava rápido. Ela vê e consegue processar